Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esta noite, pedimos a tua graça, a tua presença e que teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e tirar da nossa mente todo engano, todas as preocupações, tudo aquilo que possa atrapalhar de a gente conseguir compreender tuas verdades. Então, pedimos a tua graça nesta hora, abençoa para que a gente possa experimentar esta vida cheia do Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Mais um pontinho aqui. Ó, deixa eu ver. Ah, não, peraí, tem que fazer um negócio. Hã? Não, fiz errado, né? Desculpa aí. A pessoa aqui já não sabe mais como faz. Oh, share screen. Não, mas eu... por que não... Não, tem que fechar Tá vendo? de novo, tá pequeno. Tá. Então, eu tenho que fazer esse processo, eu não sei como fazer diferente. Agora tá grande? Uhum. Ó, então, a gente estava falando sobre o enchimento do Espírito Santo para nos dar poder, né? Não sei se vocês lembram. Então, era o poder para ter uma vida cristã, e esse poder para a vida cristã é ter poder da fé, poder para o arrependimento, poder para a santificação, poder para se viver de uma forma satisfatória nesse mundo, né? Poder para ter domínio próprio, o poder para cumprir a missão, né, que Deus nos deu, e o poder para o autocontrole, e esse experimentar que, parecendo que é um pequeno poder, que seria nossas próprias forças, mas experimentar o grande poder, que é o poder de Deus, tá? Então, hoje nós vamos ver outro poder, né? Além desse poder para viver essa vida cristã, Deus nos deu poder, né? Através do Espírito Santo, com o objetivo de sermos testemunha, né? Para a gente poder ser testemunha. Então, vamos ler de novo, né? Esse versículo, que é o versículo chave, né? Que fala do recebimento do poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Tá, então aqui é bem específico. Nós recebemos poder para sermos testemunha. E não é só em Jerusalém, né, que seria a cidade onde eles estavam, mas em toda a Judéia, que seria o estado, né, ou Samaria, que é outro estado, né, ou até os confins da terra. Então, é para todo lugar, né? A dimensão é tudo, né? Sermos testemunha onde nós estivermos. E nesse testemunhar, a gente vai estar manifestando também os sinais e maravilhas, com o intuito de manifestar o evangelho que eles estão testemunhando, tá? Então, o poder tem esse objetivo, que é testemunhar, né, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, ok? Então, Atos 2, de 3 a 4. Os 2, 3 e 4. E viram que pareciam línguas de fogo. Se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, alguns ficam pensando, quando fala de línguas de fogo, né? Assim, meio que confunde um pouco com o dom de línguas, né? O dom de línguas, da língua dos anjos, alguma coisa assim, uma língua sobrenatural. Mas aqui
os discípulos eles receberam o dom de línguas, não para, vamos dizer, manifestação para cura ou para, sei lá, alguma mensagem específica para a vida de alguém, mas eles receberam essas línguas, né, o dom de línguas, para que eles pudessem anunciar sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre sua ressurreição, e pela obra mesmo, né, que ele fez para todas as pessoas. Então, essas línguas foram para que outros povos, né, que estavam reunidos lá em Jerusalém, pudessem conhecer o Evangelho, a verdade sobre Jesus. Tá? Então, essas línguas de fogo foram dadas para cada um deles, para que eles pudessem testemunhar, né, sobre o Evangelho, sobre a salvação e também sobre a condenação daqueles que não creem, senão, né, e o destino deles seria o inferno, tá? Né, porque João 3,18 diz que se alguém não ouvir nem aceitar Jesus, ele vai ser condenado. Alguém abriu? João 3,18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Tá? Então, está incluso isso, a mensagem do Evangelho, o testemunho que a gente teria que ter, né? Lucas 12:49. Lucas 12:49. Vim trazer o fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Uhum. Quando Jesus ele fala sobre esse fogo, né? Ele fala, ele estava dizendo da propagação do Evangelho e com o intuito de trazer a justiça, né, do reino de Deus sobre a terra, tá? Então, o fogo tem a ver com isso, né? Atos 2:36-43. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo com amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Tá? Então, a mensagem, além de Pedro anunciar as obras, né, que Jesus tinha feito, ele trouxe a verdade que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, né, de experimentar uma nova vida, tá? Então, né, pensando assim, Deus então nos capacita, nos dá esse poder, né, para anunciar, para poder proclamar, né, o Evangelho, né? Esse poder para testemunhar, ele nos dá esse poder para a gente pregar o Evangelho, mesmo no meio das tribulações, tá? Então, vamos ver. Aí são vários versículos, 2,
Atos 2, 41 e 47. Atos 2, 41. Eu li. Hã? Eu já li. Já leu, mas... Ah, Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. 5:14. 5:14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Tá? Aqui não está mostrando nenhuma tribulação, né? Vamos dizer assim, nenhuma dificuldade. Parece que não tinha nada impedindo todo o crescimento que a igreja estava experimentando. Então, parece que estava anunciando e foi acrescentando. Parece que, mas foi depois, ó, lembra? Que os discípulos estavam escondidos, estavam com medo, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado, né? E tinha subido aos céus, né? Então, os discípulos estavam meio temerosos, né? Então, mas mesmo assim, o Espírito Santo deu poder, porque eles continuaram anunciando, né? E era o Espírito Santo que estava tocando no coração das pessoas, era o poder do Espírito, não era o poder dos discípulos, não era um bom papo, sabe? Não era que eles eram bem articulados, era o poder do Espírito. Por isso a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando, as pessoas estavam sendo tocadas, se arrependendo e sendo batizadas. Tá? Então, estava havendo um mover mesmo do Espírito, né, acontecendo. Agora, vamos ver essa passagem, é um pouco comprida, né? Será que a gente lê? leio. Vamos ler tudo. 4, 5 a 21. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros, que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, respondeu: as autoridades e líderes do povo. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio deles, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto a eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que vemos, que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou
mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Então, tinha acontecido um milagre, né? E aí as autoridades começaram a ficar com inveja, com ciúmes da fama, né, que foi acontecendo com Pedro e João, e porque foi um milagre do coxo que voltou a andar, né, que eles mesmos não conseguiam fazer. Mas não era o poder do Pedro e do João, né? Era o poder do Espírito, porque ele fala assim, ó, nós não temos ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, a gente vai dar. Em nome de Jesus, você vai andar, né? Então, revelou aqui o poder do Espírito Santo, né? E aí houve essa, vamos dizer assim, ameaça, né, das autoridades para que eles não ficassem falando, né? E aqui a gente vê, né, a coragem deles, porque eles falaram, mesmo no meio das ameaças, eles então compartilharam com os outros discípulos, oraram e eles falaram, eles até pediram para o Senhor, né, Senhor, faz alguma coisa aqui, ó, eles estão nos ameaçando, né? E eles falaram, mas a gente não vai parar de anunciar, né? Porque a gente está sendo ameaçado que a gente vai poder se calar. Então, não é pela coragem deles, era o poder do Espírito Santo que estavam fazendo com que eles conseguissem falar, ainda que estavam sendo ameaçados, tá? Então, se a gente pensar assim na nossa vida, quantas vezes a gente recua, né, diante das circunstâncias ou diante de algumas ameaças com medo, mas o Espírito Santo nos dá poder para a gente anunciar mesmo em meio às ameaças. Outro, né? No caso do martírio lá de Estevão, ele também, né, a igreja de Jerusalém estava passando por enorme perseguição, todos, né, exceto os apóstolos, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Eles estavam com muitas dificuldades, talvez como os refugiados estão agora ali, né, sofrendo. E não tinham moradia fixa, não tinham emprego fixo, estavam tendo dificuldades até mesmo para poder se alimentar. E aí, como fazer com a educação dos seus filhos? E para piorar, né, os judeus estavam perseguindo por toda parte. Mas no meio das tribulações, eles não se desesperaram, mas, pelo contrário, continuaram pregando o evangelho com coragem, pelo poder do Espírito Santo, né? E por causa disso aconteceu o Pentecoste dos samaritanos, tá? Então, a gente vê ali, né? Muitas vezes vai acontecer, no meio da perseguição, pode acontecer os martírios, né? Hoje ainda acontece isso. Muitos cristãos estão sendo perseguidos. Em alguns lugares, né, é difícil. Se você for tentar, que nem agora na China, está sendo proibido que as igrejas se reúnam online. Olha só, o governo está proibindo, né, para poder, é uma perseguição, né, aos cristãos, tá? Então, aqui a gente não enfrenta muito isso, mas se a gente vê relatos, né, desses lugares, tanto na Índia, na China, na Coreia do Norte, são lugares onde está fechado agora ali, né, com essa guerra, e mesmo assim a gente vê que no meio de todas aquelas tribulações, a gente vê a manifestação do poder do Espírito Santo na vida das pessoas, e pessoas tendo coragem para dizer, mesmo que eu morra, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar anunciando o Evangelho. E aí? A nossa vida está tão difícil assim que a gente não pode anunciar o Evangelho, né? Mas Deus nos dá o poder
para poder pregar o evangelho mesmo no meio das tribulações. Vamos ver essa outra passagem, 2 Coríntios 11, 25 e 27, sobre Paulo. 2 Coríntios 11, 25 a 27. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Então, tudo isso que Paulo passou, ele passou por causa do evangelho, para pregar o evangelho para os gentios. Então, ele é considerado o apóstolo dos gentios, mas pelo poder do Espírito Santo, ele conseguiu superar todas essas dificuldades no meio de todo esse sofrimento, ele continuou anunciando o evangelho, né? Será que a gente conseguiria nas mesmas dificuldades, né? Então ele fala, ele passou por vários perigos e de morte também, né? Vários sofrimentos, né? Fome, né? Sem dormir e sendo perseguidos, mas mesmo assim não desistiu e nem desanimou, né? E tanto que quando ele anuncia para Timóteo, ele está dizendo que ele estava disposto, né? Vamos ver ali, 2 Timóteo 1, 7 e 8. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhem de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhem de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Tá? Então, Paulo falou assim, Deus nos dá esse poder para anunciar, mas a gente não está isento dos sofrimentos. Não foi bem claro, né? Tem gente que acha que é tudo maravilha, mas não é. Vai ter sofrimento, mas Deus nos dá poder para conseguir cumprir com esse propósito de sermos testemunhas, mesmo no meio das tribulações. Aí, esse autor, né, ele compartilha uma experiência da igreja coreana que a gente pode ouvir mesmo, né? A igreja coreana, ela experimentou um avivamento, um crescimento extraordinário da história das missões, né? E se tornou uma igreja missionária, que se envolveu na evangelização mundial. Então, a gente vê o impacto, né? Mesmo assim, no meio das dificuldades, no meio das perseguições, das tribulações, eles ficaram firmes na fé e continuaram evangelizando, né? E tanto que as maiores igrejas, né, vamos dizer assim, estão lá na Coreia do Sul, tá? Maiores igrejas evangélicas estão na Coreia do Sul. Então, eles experimentaram esse avivamento e hoje está sendo espalhado. A gente vê muitos movimentos surgindo ao redor do mundo por causa esse desejo, né, deles continuarem anunciando o evangelho, né? Então, ele fala assim, que muitos foram perseguidos porque, quando se converteram, eles não participavam mais daquelas cerimônias de oferta para espíritos protetores das vilas. Então, eles foram isolados, discriminados, desprezados e odiados pelos vizinhos e muitas vezes pelos próprios familiares, né? Japoneses também, né? Aconteceu
tem, né, de famílias rejeitarem pelo fato da pessoa ter mudado, né, crendo, né, em Jesus Cristo, tá? Então, muitos foram intimidados, foram perseguidos, mas mesmo assim permaneceram firmes na fé e continuaram a evangelizar. Alguns que viviam na Coreia do Norte deixaram suas casas para se refugiar na Coreia do Sul, por causa da guerra civil, né, ali coreana, que foi iniciada no dia 25 de junho de 1950. Havia muita dificuldade, muita escassez de alimentos, não tinha empregos e muitos estavam passando fome. Mesmo assim, os pastores, mesmo sem garantia de sustento por parte da igreja, trabalhavam duro para fundar novas igrejas e evangelizar. Foram tempos duros, mas agora a gente consegue ver grandes igrejas na Coreia. O Espírito Santo dá poder para pregar o evangelho superando as tribulações, né? Então, ele conta outras experiências aqui, de experiências de pessoas que foram quebrantadas pelo Espírito, né? Então, houve um mover, um quebrantamento, um arrependimento e um avivamento, né? Em toda a Coreia do Sul ali, e várias igrejas, né? Ele conta da igreja dele, de, de de perseguições que eles estavam enfrentando, de pessoas que estavam, como fala, difamando eles, apesar de todas as manifestações, os milagres, as curas, né, as transformações que o Espírito Santo estava operando ali na igreja, mas as autoridades, algumas pessoas que estavam com inveja, né, começaram a difamá-los. Até que uma noite, e aí o pastor, né, ele fala que o pastor Chá, ele estava dirigindo uma reunião de oração, e aí também uma escola de férias para as crianças, e ele disse para as crianças, então, nós não podemos fazer a reunião na igreja por causa de uma arruaça dos jovens, né? Mas não odeiem esses jovens, mas orem por eles, para que eles também possam crer em Jesus, né? E aí foi se espalhando isso na vila, e algumas pessoas começaram a perceber que a igreja não tinha culpa, né? Que alguém estava anunciando rumores falsos sobre eles, né? E aí, depois disso, uma noite, uma grande multidão veio para a igreja, né? E muitos ouviram a mensagem e então foram, vamos dizer assim, foram tocados e mesmo que aquele que estava dando os rumores falsos e querendo fazer, né, a arruaça, o pastor ainda falava para que eles, né, estavam continuando a anunciar o evangelho, então eles foram lá e pediram perdão, né, pelas, pelas, pelas coisas que eles estavam fazendo contra a igreja, as pessoas da igreja, né? Eles queriam matá-los, né? E aí eles oraram e Deus deu uma direção para eles, para que eles partissem para outra cidade, né? Então eles resolveram fugir e eles acharam um buraco na cerca da casa que era usado pelos cachorros, aí conseguiram sair, se salvando, né? Fugiram através daquele buraco, e depois disso eles continuaram evangelizando, continuaram a campanha de evangelização pelos arredores, e por causa do poder do Espírito Santo que estava agindo na vida deles, eles puderam evangelizar mesmo no meio desse sofrimento. Tá? No meio dessas tribulações.
talvez a gente possa sentir no meio das tribulações um desejo de parar, né? De não continuar, né? Anunciando, porque a gente está sofrendo. Mas né, o profeta Jeremias também pensou, acho que vou parar, vou morrer, não vou mais fazer aquilo que tinha que fazer, porque a gente vai encontrar pessoas contrárias, né, que vão estar querendo ameaçar-nos. Então, a gente vê todos esses testemunhos, não só dos profetas, né, no Antigo Testamento, como dos discípulos no tempo de Jesus, passaram por muitas tribulações, né, para estar anunciando. Paulo mesmo, ele foi preso várias vezes, né, porque ele estava anunciando o evangelho, mas mesmo assim continuou, mesmo preso, ele escrevendo as cartas, ele incentivava e vamos dizer, encorajava, né, os cristãos a permanecerem firmes na fé. Tá? Então, o poder também do Espírito para sacrificar a nossa própria vida por causa do testemunho. Então, o Espírito Santo nos dá coragem para dar a nossa própria vida por causa do Evangelho. Os discípulos da igreja primitiva, eles receberam esse poder lá no Pentecoste e pregavam o Evangelho até a morte, né? Muitos foram martirizados. Então, aqui, ele fala, a palavra testemunho é um pronome do martírio, tá? A palavra testemunha é encontrada 13 vezes no livro de Atos. Então, vamos ver ali o exemplo de Estevão, Atos 22, 20. Atos 22, 20. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas do que os matavam. Tá? É o Paulo falando que ele estava segurando ali a roupa do Estevão e ele viu, ele foi testemunha do martírio do Estevão, que, olha, ele morreu pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam matando ele. Assim como Jesus, né? Na cruz, Jesus também falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que estavam matando ele, assassinando ele. Então, muitas vezes, ser testemunha de Deus, de Jesus, vai, talvez, nos levar à morte. Né? Atos 20, 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a notícia da graça de Deus, a boa notícia da graça de Deus. Uhum. Então, Paulo falou, olha, minha vida está entregue. Eu estou disposto, mas eu quero cumprir com a minha missão, que é testemunhar, que é proclamar o Evangelho. Né? Isso é pelo poder do Espírito. A gente pode fazer que nem Pedro, né? Aqui Pedro falou assim, não, Senhor, eu vou morrer. Onde o Senhor for, eu vou, né? Não foi lá em Lucas 22, 33? Vamos ver lá? Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. Espera aí. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Uhum. Olha só, bonita, né? A declaração de Pedrão. Mas aí, logo depois, Mateus 26, de 69 a 74. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em vocês. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto e disse, Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Eu não sei do que é que você está falando.
Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. Decepção, né? Pedro que falou que ia morrer, ia para a prisão, ia ter tudo que Jesus quisesse para, né, continuar seguindo. Na hora H, ele negou. Ele disse que nem conhecia. Sei lá, não faz parte disso, não. Ficou com medo, né? Mas a gente vê que depois que ele recebeu do Espírito Santo e ele conseguiu pregar com audácia, mesmo diante das ameaças de morte, né? Mesmo sendo preso, ele continuava testemunhando sobre Jesus Cristo. Tá? Então, aí, Atos 4, a gente acho que já leu todas essas passagens, ele continuou anunciando, então, não estava mais aquele Pedrão medroso, né, que negou a Jesus, mas agora estava um Pedro com o poder do Espírito Santo, continuando a anunciar, mesmo com ameaça de morte, continuando a testemunhar, né? Paulo também evangelizava como um mártir vivo, né? Ele recebeu o poder do Espírito Santo e ele falou para Timóteo sobre isso. Vamos ler, 2 Timóteo 4, 5 e 6. 2 Timóteo 4, 5 e 6. Peraí. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Uhum. Ele estava se oferecendo para ser, aqui ele fala assim, oferta de libação. A oferta de libação era uma oferta que era realizada no último lugar, quando eles derramavam vinho sobre o sacrifício que era derramado. Tá? Então, quando todo o trabalho foi feito, então Paulo estava dizendo: eu estou entregando a minha vida inteira como uma oferta para Deus. Então, todo o trabalho de evangelização que ele realizou era como uma oferta para Deus. Agora ele estava encerrando a missão dele como missionário, disposto a entregar a própria vida como oferta, como sacrifício, né, para Deus. Né? Então, estava disposto a ser um mártir, entregando a sua própria vida pelo Evangelho para Deus. Né? 1 Coríntios 9, 4, 5, 12, 15. Capítulo 9, versículo 4, 5, 12 e 15. 1 Coríntios 9, 4. Será que se eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo... Não. Será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como os fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Versículo 12. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Versículo 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Uhum. Tá? Então,
Paulo está dizendo aqui, olha, na verdade tem um monte de direitos, né? Mas eu estou renunciando a isso porque eu estou ofertando para Deus, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado, mas eu estou oferecendo como uma oferta para que o Evangelho possa continuar sendo pregado. Então, quando eu recebi aquele né, o informe lá, que acho que eu não sei se eu compartilhei isso com o pessoal da igreja, que a missionária, né, quis permanecer lá na base, né, os homens não podiam sair por causa da guerra, né, mas as mulheres tinham escolha, o direito para sair, mas elas decidiram permanecer. E aí falaram assim: nós não colocamos refugiados na base porque nós não temos proteção antibomba, né? Então, quem permaneceu na base é que estavam dispostos a morrer, sabendo que não tinha proteção, né? Se caiu uma bomba lá, todo mundo já era. Então, por amor ao Evangelho, por amor a continuar cumprindo com a missão que Deus tinha dado, eles decidiram ficar. Estão dispostos a morrer pela missão, pelo Evangelho, por Cristo, né? Então, será que nós conseguiríamos? A gente consegue pelo poder do Espírito Santo, tá? Eu queria terminar aqui falando de uma história. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ilustração da galinha e do porco. Vocês já ouviram essa ilustração da galinha e do porco? A galinha e o porco mostra a diferença entre estar envolvido e estar comprometido, né? Então, um dia, o porco e a galinha estavam passeando pela fazenda, quando chegou um fazendeiro e propôs um desafio para a galinha e para o porco, né? Pelos próximos duas semanas, né? Que eles deveriam ser responsáveis pelo café da manhã diferente todo dia, né? Se alguém falhasse nessa diversidade desse cardápio, né, variado, então o fazendeiro iria preparar seu café da manhã com ovos e bacon. Aí, então, tanto o porco como a galinha estavam ambos motivados para cumprir a missão e entregar um cardápio diferente a cada dia nas próximas 2 semanas. Nos primeiros dias, tudo correu bem. O porco sempre de maneira proativa, então ele começava o dia pensando no cardápio para o dia seguinte. Dividia as tarefas necessárias para separar os ingredientes para a nova receita e pensava em formas inovadoras de cumprir essas metas e era ajudado pela galinha que cumpria as tarefas a ela atribuídas, né? Com o passar dos dias, as receitas ficaram cada vez mais elaboradas e o porco gastava grande parte do seu dia preparando os pratos que seriam servidos ao fazendeiro. Com isso, não tinha tempo para atribuir as tarefas para a galinha. Isso, por sua vez, aproveitava o tempo livre para ciscar o chão e procurar minhocas. Então, isso ia limitando o tempo disponível ao porco, que trabalhava ainda mais para cumprir as metas. Final dessa fábula, então, é isso. O fazendeiro não é atendido nas suas solicitações, o porco vira bacon e a galinha, depois de ceder um ovo, continua ciscando e procurando minhocas, como se nada tivesse acontecido. A história da galinha e do porco fala sobre envolvimento e comprometimento, né? Quem estava envolvido e quem estava comprometido? Quem vocês acham? A galinha ou o porco? Quando você come o ovo, a galinha está envolvida, já que foi ela que botou o ovo, né? Mas não depende de estar ali para fazer as coisas restantes, que seriam o café da manhã, tal, elaborar, tal. Quando você come o bacon, o porco está comprometido.
né? Porque ele é o próprio bacon. Então, ele se sacrifica, né? Então, envolvimento é isso, você está ali cumprindo, né, elaborando, enrolando, tá misturando. Mas comprometimento é assumir um compromisso, é ter responsabilidade, né? É estar entregue em todo aquele trabalho, né? Então, quando eu penso no sacrifício, eu penso nisso, porque quando você está comprometido, você está disposto a se sacrificar, né? A cumprir com todas as metas. E achei interessante a reflexão que ele fala assim, às vezes a gente quer dizer assim, porque todo mundo quer dizer que você é porco, né? Ah, não, eu sou comprometido. Mas às vezes o porco precisa da galinha, né? Precisa da pessoa que só está envolvido, que não tem responsabilidades, que talvez não tenha nem comprometimento, mas ele vai te ajudar para cumprir os seus trabalhos, né? Então, mas aqui eu fiquei pensando que essa ilustração casa bem porque será que nós estamos dispostos a sermos sacrificados pelo comprometimento que a gente tem com o reino, com a missão, com essa tarefa de nós anunciarmos e pregarmos o evangelho? Se Deus te falar para você ir para a guerra, se Deus te falar para ir lá para a Ucrânia, você estaria disposto, né? Se você tivesse que perder a sua boa fama, ser ameaçado, será que você continuaria cumprindo com a sua missão? Paulo falou, estou disposto a perder minha vida, mas para poder cumprir com a missão de pregar o evangelho. O Espírito Santo nos dá poder, não só para testemunhar, e eu fiquei pensando, né? A gente pode falar, mas não tenho coragem, mas eu tenho vergonha. Mas é o Espírito Santo que nos dá poder, não é nossa capacidade. Ele nos enche e nos dá poder para falar. A ousadia da intrepidez. E eu fiquei pensando, né? Quando eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa tímida, ninguém acredita, né? Mas quem dá é o poder do Espírito Santo para anunciar com ousadia e com coragem a palavra, a mensagem, a salvação, a evangelizar, né, as pessoas. Tá? Então, o Espírito Santo é que nos dá poder para viver uma vida cristã, o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar, é o Espírito Santo que nos faz vencer todas as tribulações, é o Espírito Santo que nos dá coragem para sacrificar a nossa própria vida, para poder testemunhar e cumprir com a missão de evangelizar. Amém? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por causa da esperança, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Tu conheces, Senhor, cada um de nós, sabe nossas limitações, sabe nossas fraquezas, sabe nossas dificuldades, sabe as tribulações que passamos, sabe os sofrimentos que nós temos. Mas obrigada, Deus, pela tua presença que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá sabedoria para falar e para agir conforme tua vontade, para que teu reino possa ser engrandecido, para que as pessoas te conheçam. Então, Senhor, nós queremos mais do teu Espírito nas nossas vidas, para podermos cumprir com o teu chamado, para podermos agradar teu coração, para podermos te conhecer cada dia mais, melhor e poder anunciar do Senhor para as outras pessoas. É o que eu peço e agradeço, Deus, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém.